Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre O Arquipélago. E sim, minha gente, é isso. Eis que mais de 5 meses depois chegamos ao fim da saga O Tempo e o Vento. Tô me sentindo um pouco órfã, confesso. Mas vamos lá então conversar sobre a última parte da saga. Mas lembrando que aqui a gente tem vídeo já para as 2 primeiras partes dela. Então, o Continente e o Retrato, deixarei os links aqui na descrição do vídeo. E se você estiver precisando aí de uma motivaçãozinha extra para ler a saga, então tem um vídeo aqui no canal no qual eu exponho 5 motivos pelos quais eu acredito que você deveria dar uma chance para O Tempo e o Vento. E vamos lá então. O Arquipélago foi, segundo nos conta aqui o Luiz Rufato, que é o autor da introdução desta edição, que, aliás, recomendo que você leia somente após finalizar a leitura do livro em si, ok? Mas então ele nos conta nessa introdução que o Arquipélago foi muito provavelmente o livro que mais demandou do Veríssimo. Inclusive, o próprio Veríssimo atribuía o seu infarto de 1961, que foi o seu primeiro infarto, justamente ao nível de dedicação que ele teve de destinar à redação deste livro aqui. E o que a gente tem no volume final da saga? Eu devo confessar, primeiramente, de que a cada volume fica mais difícil de falar sobre os livros sem dar spoiler, porque aqui a gente tem uma saga familiar, né? Então acompanha vários personagens ao longo de um bom tempo, ou seja, a narrativa das 3 partes está bem entrelaçada, e aí tem alguns personagens que se vão precocemente, então fica um pouco difícil não entregar as coisas aqui, mas vamos lá, fica aqui o meu compromisso de entregar o mínimo possível do livro para vocês, mas ainda assim fazer alguns comentários que eu considero relevantes. Então, os acontecimentos que a gente tem aqui em O Arquipélago vão da década de 1920 até 1945, com a queda de Getúlio Vargas. E no começo deste livro a gente tem ele mesmo, Dr. Rodrigo Cambará. Mas esqueçam aquele Rodrigo que a gente vê lá no comecinho do Retrato, cheio de vitalidade, cheio dos ideais em prol da liberdade, com ideais românticos. Não, esse Rodrigo está morto. O que a gente encontra aqui é um Rodrigo que defende o Estado Novo. Ele acaba de retornar do Rio de Janeiro, em razão justamente da queda de Vargas, em cujo governo ele era deputado, e ele está bastante debilitado fisicamente. Ele sofreu mais um infarto, bem no comecinho aqui do livro, e, minha gente, a causa, na verdade, o estopim desse infarto, sério, quando você pensa que Rodrigo não pode te surpreender mais de maneira alguma, ele vem com uma nova presepada e consegue te surpreender. É um troço impressionante. Só que além do Rodrigo e sua família, retorna também a Santa Fé o primogênito do casal Rodrigo e Flora, que é Floriano. Floriano estava nos Estados Unidos, tinha passado uma temporada lá lecionando sobre literatura brasileira. O Floriano é escritor, é romancista, e a gente vê aqui que ele está encontrando uma certa dificuldade em escrever o seu novo romance. Então ele resolve dar uma caminhada ali por Santa Fé, ver como é que estão as coisas, e essa parte lembra até um pouco o comecinho do Retrato, quando a gente vê o Rodrigo, bem mais jovem, voltando de Porto Alegre depois de ter se formado médico, vendo como é que estão as coisas ali em Santa Fé, e é isso que o Floriano faz também. E aí as pessoas começam a questioná-lo sobre a saúde do pai dele, porque tá todo mundo ali sabendo que Rodrigo teve um infarto, que muito provavelmente tá pelas últimas, e Rodrigo é aquilo, continua dividindo bastante os sentimentos ali de Santa Fé, porque tem gente que acredita que ele traiu Santa Fé ao sair de lá para ir para o Rio de Janeiro, para se aliar a Vargas num governo autoritário, e tem outros que veem no Rodrigo um grande orgulho de Santa Fé. E assim como as outras partes da saga, aqui a gente também tem aquele enredo colcha de retalhos, com alguns capítulos alternando passado e presente, mas aqui a gente ganha uma espécie de adição bastante importante, que são os cadernos de pautas simples. Esses cadernos consistem nos escritos do Floriano, na verdade, nos seus devaneios sobre o seu novo romance. Eu mencionei aqui, né, que ele estava com certa dificuldade para conseguir construir esse romance, que ele queria que fosse um romance de mais fôlego, dá a entender que ele queria meio que compor a sua magnum opus, sabe? Dá pra ver que ele estava insatisfeito com o que ele havia publicado até então e queria publicar algo mais disruptivo, e aí a gente tem esses devaneios dele, pensando no que seria o romance, pensando no que ele estava vivendo ali, retornando à sua cidade natal, nas relações que ele tem com as pessoas, o que ele precisa resolver para esse romance. Enfim, são capítulos interessantíssimos. E aí nos capítulos que dizem respeito ao passado, a gente tem um foco maior sobre a figura do Rodrigo Cambará, a gente também vê outras figuras, a gente já conversa
conversa mais sobre isso, mas o foco é principalmente no Rodrigo. A gente acompanha a trajetória política dele, então como é que foi que ele começou a entrar em contato com o governo do Vargas, como é que ele saiu de Santa Fé para ir para o Rio de Janeiro. A gente vê também um pouco daquela questão expectativa, do que ele falou que ia fazer lá, e a realidade, ou seja, o que ele realmente fez ou o que ele não fez. E para mim, a parte mais legal de acompanhar a trajetória política do Rodrigo é ver justamente a mudança dos ideais dele, porque quem lê o retrato sabe que era um jovem muito idealista, todo romântico, não sei o que, queria realmente mudar tudo ali em Santa Fé. Ele participa de revoluções, está lá no Partido Republicano, etc. E quando chega aqui, a gente encontra esse cara que foi capaz de apoiar um governo autoritário. E é muito legal ver como o Veríssimo faz essa transição dos ideais do personagem. E nesses capítulos, bem como nos capítulos que dizem respeito ao presente, a gente consegue conhecer um pouco melhor a prole do Dr. Rodrigo. Então, tem o Floriano, que é o primogênito, e era aquela criança mais reclusa. Criança, adolescente e adulto, na verdade, que gostava de ficar mais na água furtada ali da casa, separado dos outros, ficava muito sozinho, mais aferrado aos seus livros. Então, enquanto os irmãos estavam todos ali na sala, brincando, não sei o quê, ele estava mais quietinho no canto dele, mas sempre observando muito bem tudo que estava acontecendo ali. Aí depois a gente tem o Jango, que eu diria que é meio que o estereótipo do homem dos pampas, sabe? Aquela coisa mais rústica, talvez, cheiro de couro curtido, a mão cheia de calos, está sempre ali trabalhando na terra, sempre meio à natureza, tem um posicionamento um pouco mais conservador, não gosta muito do ambiente citadino. A gente tem também o Eduardo, que é um comunista, é basicamente isso que a gente vê dele, é aquela pessoa que tá sempre cobrando o posicionamento dos outros, sempre apontando o dedo na cara de todo mundo, mas é um personagem cheio de conflitos internos também, porque ele desaprova a maneira com a qual o pai leva a sua vida, afinal de contas era um burguês ali, só que ele se sente mal, porque ele apoia a causa comunista e reprova o modo de vida do pai dele, mas tá lá vivendo como uma espécie de parasita, dependendo do seu pai, e também porque ele nutre em relação ao seu pai um sentimento de repulsa, mas também, lá no fundo, um sentimento de admiração. E a gente tem também a Bibi Cambará, e é uma personagem que não recebe tanto foco aqui, mas parece ser uma personagem bastante hedonista. Então, por exemplo, ela fica muito feliz de ir ao Rio de Janeiro, não fica feliz em Santa Fé, porque ela gosta dessa vida da cidade mesmo, mais agitada, etc. E parece ser uma personagem bastante interesseira, diga-se de passagem. E nos capítulos que são ambientados no presente aqui da narrativa, a gente, apesar de ter ainda bastante atenção dada ao Dr. Rodrigo, sim, você que achou que Rodrigo ia ficar lá no retrato mesmo, não ia mais vê-lo muito aqui, você está redondamente enganado, porque a gente ainda vê muito de Dr. Rodrigo aqui. Mas eu senti que a pessoa que tem mais foco nos capítulos do presente é o seu filho, o primogênito, o Floriano, que tá ali querendo se reconciliar com a sua terra, entender melhor as suas origens e também bastante inquieto, pensando que ele precisa tirar algumas coisas a limpo com seu pai. O Rodrigo, quem leu o retrato sabe, que é uma pessoa bastante complicada de se lidar, a relação dele com os filhos não era muito legal, ele não era um pai tão presente assim, não conhecia os filhos muito bem, ele é aquele tipo de pessoa que faz as coisas muito por baixo dos panos, apesar de que muitas vezes também ele só acha que tá por baixo dos panos, mas tá todo mundo sabendo e ele se faz de doido. Mas o Floriano, por ter sido sempre essa pessoa mais observadora, acaba guardando muita mágoa do pai em relação a alguns aspectos. E isso é um motivo de inquietação muito forte para ele, porque tal como o Eduardo, ele também tem essa relação de repulsa e atração, admiração ao mesmo tempo, simultâneas, pelo pai. Só que tem um agravante. Ele e o Rodrigo são muito parecidos fisicamente, mas o Floriano também vê certos aspectos do Rodrigo na sua psique, digamos. Vê alguns aspectos do Rodrigo na própria personalidade dele e ele fica lutando contra esses aspectos também. Então essa relação deles dois é bem desenvolvida aqui
e de uma maneira muito legal. Foi uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar aqui nesta parte. E falando dessa parte que é ambientada no presente da narrativa, não dá pra deixar de falar das conversas maravilhosas entre o Floriano e o Tio Bicho, ou Rock Bandeira, mas que pra mim vai ser sempre o Tio Bicho. O Tio Bicho é apelido do Rock Bandeira. E esse é um personagem muitíssimo interessante, pra mim um dos mais complexos que o Veríssimo constrói aqui, e ele tem muitas conversas com o Floriano, porque o Tio Bicho é alguém também muito afeiçoado aos livros, lê muita coisa de filosofia, tá muito antenado sobre as coisas que estão acontecendo tanto no país quanto no cenário internacional. E aí ele e o Floriano gostam muito de conversar sobre romances, sobre aspectos mais sociais. Então muitas conversas entre eles têm um aspecto mais abstrato, mais filosófico, mas é muito legal ver como o Tio Bicho aconselha o Floriano em relação a diversos aspectos da vida dele, inclusive em relação ao romance que o Floriano pretende escrever e também sobre a relação dele com o seu pai, o Rodrigo. Relação essa, aliás, que o Tio Bicho acompanhava de perto, porque ele era um grande frequentador do sobrado, então tinha certa propriedade, digamos, para dar os seus pitacos ali na vida de Floriano. Vão por mim, essas conversas são maravilhosas, inclusive eu diria que essas partes das conversas do Floriano com o Tio Bicho, mais alguns cadernos de pauta simples, mais o Diário da Silvia, mais o último capítulo, que é intitulado Encruzilhada, foram as minhas partes favoritas do livro. E somando tudo isso deve dar o quê? 1/3 deste tijolão aqui, ou seja, o livro é muito bom. Outra coisa que é legal de ver nessa parte do presente é o Rodrigo refletindo sobre a sua própria vida. Então ele pensa nas coisas que ele fez, no que ele desejou ter feito, do que ele se arrepende, o que ele queria fazer diferente, porque a verdade é que ele estava com o pé na cova, ele já tinha tido mais de um infarto, nem descia mais para fazer as refeições com a família, ficava acamado, isolado dentro de um quarto, com um enfermeiro na porta. Então ficava basicamente ali na cama, bebendo e fumando, sim, a despeito do seu estado de saúde. Ele dava um jeito de conseguir a sua cervejinha, o seu cigarrinho. Não tem jeito, doutor Rodrigo. E também conversando sobre política, quando ele ficava muito exaltado, diga-se de passagem. Ou seja, realmente o homem parecia que não estava muito afim de durar muito mesmo, não. E essas conversas também são muito interessantes. As conversas que ocorrem nesse quarto do doutor Rodrigo, porque nessas conversas, o Veríssimo meio que coloca um microcosmo, sabe, do que está acontecendo na sociedade. Então a gente vê diversos tipos da sociedade, digamos. Tem o Rodrigo, que é o defensor do Estado Novo. Aí tem o Terêncio Prates, que é praticamente um reacionário. Temos também o Floriano, que busca uma espécie de terceira via. Aí tem o Eduardo, defendendo o comunismo. A gente tem também o Marista, que é o irmão Toríbio, que fica tentando mostrar como os ideais da Igreja Católica fazem sentido naquela sociedade. E em muitas dessas conversas ficam bem explícitas as mudanças ocorrendo na sociedade, como, por exemplo, o progresso chegando à Santa Fé, como o rádio, o cinema falado, a aviação e os impactos que isso tem na sociedade. A gente vê também o choque cultural entre as gerações, na verdade, a diferença cultural entre essas gerações. Vemos também as religiões que estão surgindo ali para dividir lugar com o catolicismo. O catolicismo, até por conta da colonização, era bastante forte ali em Santa Fé, mas chegam algumas outras religiões para dividir espaço, como o espiritismo, a religião evangélica também. Eu sei que tem uma galera aí que fica entediada com essas discussões e não vou mentir, às vezes eu fiquei também, mas eu não me arrependia de lê-las com muita atenção, porque é o que eu falei lá no vídeo sobre os 5 motivos para ler O Tempo e o Vento. Eu sempre aprendia algo a partir delas, sempre tinha umas tiradas maravilhosas do Tio Bicho, que tá sempre nessas discussões e de um jeito mais debochadinho, apesar de que ele faz umas colocações bem legais também, concordo com muita coisa do que ele diz, enfim. Vale a pena, não pule as discussões. Ou pule, né? Cada um faz o que quiser da própria vida, mas fica o meu conselho aqui. E eu falei muito dos homens, mas aqui, novamente, a gente tem a força das mulheres sendo representada. E principalmente naquele campo da persistência, da paciência. Inclusive, na minha opinião, a personagem mais forte da saga inteira é uma mulher. E é Maria Valéria, que brilha neste volume aqui ainda mais que no retrato. Eu lembro que depois que eu terminei O Continente, eu me perguntava se o Veríssimo ia conseguir construir uma personagem mais forte, mais marcante que a Ana Terra, que foi uma personagem que me marcou bastante, mas ele conseguiu através da Maria Valéria, porque, sério, que
personagem. Gostei muito de ter visto mais da Flora aqui também, apesar de ainda ter ficado com aquele gostinho de quero mais, principalmente em relação à vida dela no Rio de Janeiro. Amei conhecer a Silvia, como eu falei, a parte do diário dela, nossa, foi uma das minhas favoritas de longe. Me afeiçoei muito à personagem, foi uma grata surpresa conhecer mais essa ilha que habitava o arquipélago do Sobrado. E pra mim, este foi o fechamento perfeito pra trilogia. Primeiro porque o livro é muito bom, claro. Segundo porque eu senti uma mistura muito legal aqui do que a gente vê na primeira parte, o continente, e na segunda parte, o retrato, porque o continente tem esse caráter mais épico, de aventura, e a gente tem isso aqui em diversos momentos, mas a gente também tem aquele aspecto mais psicológico, de acompanhar um personagem tão a fundo, de dissecar até as entranhas desse personagem, sabe? E terceiro, porque, meu Deus, o final, o parágrafo final... Ah, que coisa maravilhosa. É o tipo de coisa que você lê e pensa, putz, isso aqui não tinha como terminar de uma maneira melhor. Eu lembro que em diversos momentos do livro eu pensei, putz, ia ser muito legal se acabasse assim. E aí, no fim, realmente acaba do jeito que eu queria que acabasse. Só que ainda assim você se sente arrebatado, mesmo não tendo sido uma surpresa pra mim, foi um final que eu li de um fôlego só, assim, ficando, meu Deus, não acredito que vai realmente acabar assim. E é perfeito, porque acaba com aquele ar de encerramento, mas ao mesmo tempo com uma nostalgia que eu já sinto, aliás, em relação a essa leitura, porque, como eu disse, foram personagens que me acompanharam por muito tempo, os livros me acompanharam por mais de 5 meses, então me apeguei muito ao estilo de narrativa do Veríssimo, a escrita dele. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu adoro uma releitura e esta com certeza foi apenas a primeira de muitas leituras que ainda virão dessa saga, porque os personagens ficam com você ainda e deixam saudade. Eu sei que acho que não vai tardar muito para que eu queira matar a saudade deles, voltar aqui para reencontrar Maria Valéria, Tio Bicho, Silvia, Toríbio, Ana Terra e, claro, o Floriano. Então deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que encheu o meu saco, que insistiu bastante para que eu finalmente pegasse O Tempo e o Vento para ler, porque, nossa, que livro! Vale a pena encarar este monumento aqui. Se você ainda está na dúvida se esse é o tipo de livro que te agradaria, não deixa de assistir ao vídeo, se você não tiver assistido ainda, no qual eu elenco os 5 motivos pelos quais você deveria dar uma chance a O Tempo e o Vento. Sei que tem um monte de gente aí que começou a ler a saga, a pregação da palavra de Veríssimo tá acontecendo com sucesso, então se alguém estiver lendo aí, comenta pra mim, pra eu ver o que vocês acharam, quais as impressões de vocês até agora. Se vocês leram o Arquipélago, deixem aí as impressões de vocês também, o que vocês acharam das discussões políticas, Veríssimo perdeu a mão, ou se foi tudo na medida. E me contem também, ao fim da saga, quem que ficou com o posto de ser o personagem favorito, porque eu confesso que eu tô com muita dúvida entre o Floriano e a Maria Valéria. Floriano porque eu me identifico com ele em diversos aspectos. Maria Valéria também tem alguns aspectos de identificação, mas principalmente por causa da força dela, do que ela representa pra família, sabe? Nossa, personagem maravilhosa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.